João, capítulo 3. Louvado seja Deus, amados. Um tempo que se fala, né, da questão do reino, né, o que é celebrado lá fora. Um reino caído, um governo corrupto. Quando eu falo governo humano, ao longo da história, sempre foi corrupto, sempre. Não importa direita, esquerda, centro, superior, inferior. A corrupção, o pecado afetou o governo humano. O pecado afetou as relações humanas. O pecado afetou, até eu compartilhei ontem no grupo da igreja, afetou a cultura. Então aqui é um tema bem cuidadoso para a gente poder falar sobre isso. Gosto de falar sobre isso, mas não é o momento agora. Na escola bíblica, semana passada, caiu até um pouquinho desse assunto, ficou, né, um gostinho de a gente poder falar. Mas a cultura, amados, o problema não é o rock. O problema não é o samba, o problema não é o frevo, o futebol, como a geração do pastor Reinaldo cresceu, e uma geração falando que era pecado jogar futebol. Colocando um legalismo, colocando um tipo de religiosidade, não é isso, amados. Mas o pecado, ele afetou todas as formas de cultura, em todas as nações, dialetos, línguas. Então, o melhor... John Stott fala isso: o Senhor revela a sua glória a todos os povos, para receber a glória de cada povo. Então, se a nossa marca e a nossa identidade do Brasil é o futebol, é o samba, não vou falar carnaval, vai dar muita, não vou falar isso, mas o samba e tantas formas artísticas, que isso louve ao Senhor. Se é a culinária, que louve ao Senhor, como é a famosa culinária francesa, italiana, mineira, que eu acho que é a melhor, acho que é unânime aqui. Tudo louve ao Senhor, mas o pecado, ele deturpou, ele distorceu, ele mexeu com várias questões, né? Então a gente tem que ter bastante sabedoria. Falando sobre o reino, o reino de Deus, que é algo futuro, mas é algo presente. Ele se manifesta, ele se relaciona através do reino de Deus. Ele vai se manifestar como? Através dos filhos de Deus. O reino de Deus se manifesta através dos filhos de Deus, na qual os filhos de Deus, na qual nós vivemos e convivemos num reino caído, num mundo e governo. Eu não falo governo política, mas a história humana que só está ladeira abaixo, batendo cabeça, num grande labirinto, em ruas sem saídas. As pessoas lá, nos seus bloquinhos, os foliões, pulando e dançando, e outrora estávamos lá. Mas somos alcançados pela misericórdia e a graça de Deus. E falar sobre o reino de Deus é algo tão profundo, simples, complexo, mas tão profundo. E Jesus, ele teve uma conversa icônica com um fariseu, lá em João capítulo 3, eu quero te convidar. Nós vamos ler aqui o início, com Nicodemos, era um fariseu, uma grande autoridade entre os judeus. Diz assim, amados, a palavra do Senhor: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. E ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Verso 3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Até aqui, amados. Espírito Santo de Deus, estamos diante da Tua palavra, diante de algo tão precioso, tão verdadeiro, tão real, que é falar das Suas verdades, falar do Teu reino, da Tua graça e do Teu amor. Senhor Deus, cada irmão aqui, cada irmã, esta celebração, este culto, que a Tua palavra, Senhor, cumpra o propósito e vá em cada coração aqui, em cada particularidade, nas dúvidas, sonhos, projetos, no encorajamento. Que a Tua palavra possa, como estacas, fincar raízes no mais profundo de cada coração e mente aqui em nome de Jesus. Toda ação maligna, porventura talvez um cansaço, a indisposição, a preocupação, ou alguma coisa de origem maligna, eu repreendo isso em nome de Jesus.
Que não seja a minha natureza falando, mas o Teu Espírito fale com toda a igreja, começando por mim, Deus. Queremos ouvir a Tua voz, que é poderosa, que é viva e que é eterna, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Deus seja louvado. Qual o maior benefício de ser filho de Deus? Falar benefício, falar algo de forma positiva. Talvez falar benefício, você, Tiago, essa palavra é um pouco estranha, e talvez inadequada, mas vamos pegar assim o lado positivo. Qual é a bênção? Talvez seja mais adequado. Qual a bênção, o benefício de ser filho de Deus? Nós vamos refletir um pouquinho sobre isso. Seria o tema desta mensagem. Aqui diz a palavra de Deus, amados, o texto, o nome de Jesus já tinha uma certa fama, as suas obras, os seus milagres, já estava se expandindo por toda aquela região, e um fariseu, que era uma classe religiosa muito legalista, nós aprendemos na escola bíblica semana passada. Se eu perguntar aqui, eu sei que todo mundo vai responder aqui, era entre outras classes. Alguém responde aqui as outras classes, rapidinho? Os fariseus, os saduceus, os zelotes. O fariseu, amados, eles eram extremamente legalistas. Era aquele que é na risca, na vírgula. Eles eram religiosos e levavam a lei de Moisés, a lei judaica, na risca. E ele era um homem, tinha uma autoridade entre os judeus. E ele foi ao encontro de Jesus ali naquela noite. E é interessante porque para um judeu, quanto mais ainda um fariseu, quando ele chama alguém de mestre, ele já reconhece uma autoridade. Chamar mestre não era assim um sinal de respeito, senhor, senhora, né? Uma forma de respeito até nos dias atuais. Mas era realmente de reconhecer ali algo profético, né? O Senhor como o Messias, né? Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Então ele reconhecia que a presença de Deus, o Espírito de Deus estava sobre Jesus. Mas ele faz uma pergunta ali sobre o reino, né? E Jesus ele fala aqui no verso 3, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí nós conhecemos a história, eu não vou aprofundar aqui, fica ali um diálogo bem interessante ali e tão profundo, porque Nicodemos, ele leva ao pé da letra, mas como nascer de novo? Eu já sou velho, eu não consigo voltar para a barriga da minha mãe, não consigo fazer todo o processo, a gestação, etc. E Jesus ali, Nicodemos, aí não, bola fora. Como você não compreende? Como você não entende? Você tendo um mestre, tendo tanto conhecimento da lei, e ele reconhecendo Jesus, né, mestre, mas ele olhou de forma lógica. Muitas vezes nós olhamos, como os judeus olhavam o reino de Deus, a vinda do Messias de forma militante. Os zelotes também tinham essa visão, que era um outro grupo religioso. E eles esperavam um Messias, um Jesus que viesse como Davi, que ia te libertar da opressão do Império Romano. Alguém que ia vir com espadas e ia libertar de Roma. E vem um mestre, o nosso Senhor, oferecendo a face, falando para amar o nosso inimigo, perdoar 70 vezes 7. Isso dá na lógica humana, a nossa lógica, amados, que muitos de nós aqui naquele período também é difícil compreender. E Nicodemos, ele tenta olhar na lógica humana. Os judeus tinham essa expectativa, mas o reino de Deus não é o reino humano. A justiça de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a meritocracia, aqui entre aspas, a meritocracia de Deus, ela é totalmente oposta e contrária a tudo que é humano. A meritocracia humana, a lógica humana, a justiça humana, o olho por olho, a forma quando alguém veio, estávamos lá na 25, para você ver como foi algo traumático. Eu estou toda hora falando, né? Foi algo traumático para mim, mas eu vou falar a última vez, Deus vai me libertar. Mas estávamos lá na 25 andando e a Elis comentou que ela viu um assalto na 25, e pegaram o rapaz e bateram nele, que se não fosse alguém para separar, iam fazer o que? A justiça com as mãos? As mãos humanas. A Liz viu, falou que foi horrível a situação de bater, de machucar, porque infelizmente roubou, tem uma consequência, mas essa é a justiça, o sanguinário, o sangue humano, a lógica humana. Mas o Senhor é que ele vai falando no diálogo com Nicodemos sobre o reino de Deus.
E ele fala mais adiante sobre nascer do Espírito. E o que é nascer do Espírito? Não é muito o meu perfil isso, acho que é a primeira vez, uma das primeiras que eu farei aqui na igreja. Mas comente com a pessoa do lado, o que é nascer do Espírito? O que é nascer do Espírito, Luan? O que é nascer do Espírito, né, de forma de espiritual mesmo? Vamos tentar responder isso, se dá para responder isso em pouco tempo aqui, o que é nascer do Espírito. Nós olhamos, nós vivemos, pastor Zé Machado, ele fala isso, Deus nos chamou para um ideal, que é o reino de Deus, mas nos colocou no mundo real. Em tempos de pandemia, em tempos de calamidade, em tempos de governos todos ruins, em tempos de injustiça humana, em tempos de adoração ao corpo, ao dinheiro, ao poder, ao autoritarismo, em tempos do relativismo, onde tudo é relativo hoje, tudo é relativo tudo. Em tempos em que o prazer, a satisfação virou um Deus, o culto ao corpo, a estética, em tempos, amados, em que a igreja do Senhor, a igreja brasileira, a igreja mundial, em tempos que nós oramos pouco, nós devemos orar mais. O Senhor nos colocou em dias atuais, em um mundo real, quando nós olhamos os jornais, amados, para manifestar o reino de Deus. Mas nós, como igreja, devemos orar mais, devemos clamar mais. Amados, escute isso, leve isso para casa, jamais você andar para o reino de Deus, você vai pisar em falso. Jamais, nunca, never, a Gertrude não está aqui, jamais você indo aos pés da cruz, indo para a cruz, jamais você vai pisar em falso, se você ir com o coração em verdade e com desejo, porque no caminho estreito, amados, ao caminho do reino de Deus, ao caminho da cruz, amados, jamais alguém da história vai pisar falso, vai falar, não, isso aqui é falso, isso aqui foi uma mentira, foi uma propaganda enganosa. Não, se você for verdadeiramente à cruz, ao arrependimento e ao reino de Deus, amados, os nossos pés vão com firmeza, vão com convicção, como foi dito aqui, a pastora Ângela fazendo a abertura, Salmos 46, adorar a Deus em tempos que está tudo bem é fácil, mas em tempos difíceis não é fácil, mas nesses tempos difíceis, que o Senhor vai, a tua adoração, você vai fincando estacas, e você vai andando com convicção, seu coração, e vai rompendo na cruz, e ao reino de Deus, e vai adorando ao Senhor em tempos difíceis. Há movimentos aí fora, movimentos religiosos, até da igreja, querendo no caminho estreito, vamos alargar esse caminho, vamos deixar ele um pouco mais, está muito apertado, Luan, está muito apertado, Luana, vamos estender um pouquinho mais, Jefferson, deixar mais espaçoso, e não é dessa forma, amados, o caminho vai ficando mais estreito, mas jamais você vai pisar falso. Jamais você fala assim, eu preciso voltar para trás, eu preciso voltar ao passado, porque isso aqui é duvidoso, é um campo minado, é como um campo areia movediça, isso aqui é duvidoso, será? Não sei, me falaram. Não, amado, se você for verdadeiramente para a cruz, com os seus pés, o Senhor e o Espírito Santo de Deus fará com os seus pés, vai com convicção, e você vai crescendo diante da graça, diante de Deus e diante dos homens, e o reino de Deus vai se manifestar, e você vai ser luz e sal da terra no mundo, não para a gente ser de forma superior, num pedestal de mármore, olha aquele santo, aquela santa, não, mas no mundo real, nós vamos relacionar, e a graça e a misericórdia do Senhor vai se manifestar. Esta palavra misericórdia está distante, esta palavra misericórdia é pouco dito, amados, devemos clamar mais misericórdia, devemos manifestar mais misericórdia, devemos manifestar mais a verdade e a graça de Deus. Nicodemos estava naquele diálogo, um diálogo de altíssimo nível, porque era um homem sábio, profundo na palavra, mas fez perguntas introdutórias, fez perguntas de leite, perguntas assim, mas como eu vou voltar? Porque era o perfil do legalista, de um judeu legalista, ao pé da letra, mas como eu vou voltar? Como eu vou voltar, Lucinéia, para a barriga da minha mãe? Como isso é possível? E o Senhor Jesus vai dialogando com ele. Mas algo, amados, como naquele período e nos dias atuais, algo está nos roubando, algo está roubando o coração. Onde é que perdemos o jogo?
Jogo na vida, na caminhada, onde é que perdemos o jogo? Às vezes é um lance, às vezes é um descuido, às vezes é um ídolo no coração, alguma coisa que a gente não consegue largar, abandonar. Às vezes alguma coisinha que rouba o nosso coração, até o legalismo e a religiosidade. Mas Provérbios 27 fala, como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. E o Senhor usa isso, a igreja, o corpo, um irmão edificando outro irmão, um irmão abençoando outro irmão, uma família socorrendo outra família. Isso é a igreja e é o reino de Deus. Mas parece que algumas coisas, a gente parece que perde o jogo, perde algumas batalhas, né? Algumas batalhas são alguns ídolos, algumas coisas. E o Espírito Santo fala, a igreja Central Leste, nessa manhã, libere perdão. Lá fora, você já viu isso, entre paz e razão, o que se fala lá fora? Me ajudem, irmãos, vamos comigo. O que se fala lá fora na internet? Acho que já viram aqui, entre paz e razão, escolha a paz, né? Não brigue e tal, né? É isso, é unânime. Se você for muito razão, Nicodemos estava muito razão ali, as peças, a engrenagem não estavam encaixando. Porque o reino de Deus é uma outra forma. Mas há algo do reino de Deus que é algo precioso, que não é produto humano, que não é produto, que não vem de origem, providência do reino humano, que só pode vir da parte de Deus, do reino espiritual. Então, entre paz e razão, o Espírito Santo fala, escolha o perdão. Entre paz e razão, escolha o perdão e libere o perdão, porque há batalhas que nós perdemos que parece que nos segura, são coisas, você quer caminhar, agora vai, é meu ano, esse ano vai, minha família, a minha casa, os meus filhos e não sei o quê, mas tem alguma coisa segurando o coração e às vezes libere o perdão, porque é algo que não é do reino humano, não é o perdoar, o oferecer a face, o caminhar milhas e milhas com alguém talvez que te machucou, amados. Provérbios 4, 23, acima de tudo, guarde o seu. Muito bem, amados, acima de tudo, guarde o seu. Amém, amados. Quer ganhar o jogo, e não falo o jogo, os jogos, mas quer ganhar o jogo, a pergunta é, qual o jogo? Eu pergunto para você, qual que é o jogo? Pergunte para a pessoa do teu lado aí, qual o jogo? Qual o jogo? Eu não vou entrar aqui mas, amados, veja bem, nada daqui, joguinhos, amém? A gente já tem falado para a igreja, tem reforçado esses joguinhos, formas de ganhar dinheiro de forma... Amados, sai disso, vira e mexe. Essa semana, gente me perguntando, né, estava com uma pessoa, Tiago, isso, aquilo, não, sai disso aí, ó, isso aí é roubo, é laço. Mas qual o jogo? Qual o jogo? O jogo da vida, se é um jogo... Se for o jogo deste mundo, amados, nós não vamos ganhar. Porque este mundo, ele joga um jogo sujo, ele joga um jogo legalista, opressor, que amarramos as pessoas nos postes, como a Elis viu ali, machucando aquele jovem que errou. Um jogo que o mundo joga de artimanhas, de chama assim, vem cá, Luan, ó, vamos fazer meia-meia aqui, 5 para você, 5 para mim, ninguém viu, beleza? Combinado? Um jogo de alianças, de acordos. Este jogo, amados, nós não vamos ganhar, nós não devemos nem entrar neste jogo. O mundo joga este jogo. O mundo, estas regras nós não jogamos. E nós vamos perder. Porque o mundo e aquilo que a igreja, alguns promovem lá, triunfalismo, etc. Toda essa coisa da teologia da prosperidade, um pouco do coach também, que está pegando esse lado, amados, esse lado positivista, né, esse triunfalismo, amados. Não é esse jogo. Não é isso, amados. Esse tipo de promoção, porque aquele que quer ter o reino de Deus, nós vamos perder tudo isso, amados, mas ganhar o reino de Deus. E aí eu quero te perguntar, aquilo que estava tendo esse diálogo entre Jesus e Nicodemos, qual o maior benefício, qual a maior bênção, acho que é a palavra mais adequada, qual é a maior bênção de ser filho de Deus? Qual é a maior bênção de ser feito filho de Deus? Eu quero falar aqui 3 pontos. Há muitas respostas aqui. Há muitas respostas. Mas a primeira, amados, e não uma sequência, mas a primeira aqui, a herança. A palavra do Senhor nos fala lá em Gálatas capítulo 4. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E Ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou
herdeiro. Amados, ser herdeiro do reino de Deus não são os tesouros desta vida, não são os tesouros deste mundo, não é o que está em Brasília, não é o que está em Nova York, não é o que decidido no Salão Oval de Washington, não é a Casa da Moeda do tio Patinhas, não é as coisas deste mundo, não é os malandrinhos o que buscam, não é as artimanhas, mas buscar ter a herança do reino de Deus, amados, é a salvação, é a eternidade. Isto é o maior presente de ser filho de Deus, é unânime, é o maior presente de ser filho de Deus, é a salvação, amados. Nós conhecemos a passagem ali do filho pródigo, aquele filho que era o caçula, né? Era o mais novo, ele pediu parte da herança, o pai devia ter muitas propriedades, mas ele pediu o quê? Uma herança, ele foi curtir a vida. Ele tinha o DNA como filho, ele tinha as características, ele tinha o DNA do pai, ele tinha as características do pai, atributos do pai. Um pai amoroso, mas pai sábio, deixou tudo bem, deu a herança a parte dele e ele foi. Nós conhecemos a história, o que ele fez, se perdeu, e ele não deixou de ser filho, mas ele virou o bobo da corte. Pessoas estão no reino humano, num reino caído, sendo o bobo da corte. Estão na Sapucaí, estão nos foliões, no sambódromo, estão embriagados, estão na internet, estão se perdendo sendo bobo da corte, deixando filhos de Deus que estavam aqui, estavam sentados ao nosso lado, estão permitindo, assim, não quero, eu estou com dúvida, não sei se eu quero ser filho de Deus, estão se permitindo ser bobo da corte. O bobo da corte, nós conhecemos, é aquele que quer ser o engraçadinho, quer satisfazer, quer agradar todo mundo, mas não é do reino de Deus, mas do reino da carne e do reino das trevas. Não seja o bobo da corte. A misericórdia e a graça de Deus alcança a todos. É desejo de Deus que todos conheçam a verdade. E aquele filho, que ele nunca deixou de ser filho, ele teve a memória, ele lembrou, na casa do meu pai, até os trabalhadores estão comendo e eu estou aqui com os porcos. E a misericórdia do Senhor, Espírito Santo de Deus, ministrou ele, e ele, com a graça de Deus, voltou à casa do Pai e alcançou graça e misericórdia, amados. O mundo lá fora fala algo de cessar fogo. Nós temos aí alguns conflitos, infelizmente, não vou entrar no mérito nessa questão, me posicionar aqui. Há momentos que é positivo, acho que em todos os momentos, cessar fogo. Mas no reino de Deus não há um cessar-fogo. Não há assim, vamos fazer trégua e a gente conviver num sentido. Não há, amados, no reino de Deus não há um cessar-fogo. Porque é isso que o adversário quer fazer. E outro dia eu compartilhei isso para os irmãos no grupo da igreja. O combinado não sai caro. Quem concorda? Vamos ser sinceros, todo mundo concorda, né, pastor Elinho? Vocês não levantaram a mão só para... Mas todo mundo concorda, o combinado não sai caro. Concorda, Melissa? A minha irmã me ajudou. Amém? O combinado não sai caro. Mas vamos olhar de uma forma espiritual. Será? Será que o combinado não sai caro? Será que num cessar fogo e num acordo no Éden, perdemos uma grande batalha, se não for a batalha, na qual o Senhor Jesus venceu na cruz, mas lá no Éden houve o quê? O combinado não sai caro. E houve ali um combinado e no fim saiu caríssimo, caríssimo, amados. O segundo ponto, amados, a bênção de ser filho de Deus. Responsabilidade. No momento que você é filho de Deus, no momento que você, como a pastora Viviane aqui no Louvor, ela falou que você conhece o nome de Deus, você tem entendimento e conhece a Deus, você tem entendimento da missão de Deus. A missão não é minha ou tua, a missão é de Deus. Revelar a glória dEle, a salvação que vem só dEle, que Jesus pagou um alto preço na cruz e nos salvou. A missão é do Senhor, anunciar a todas as nações, povos, línguas, dialetos, culturas, manifestações de culturas, manifestar o reino dEle, o amor dEle e a graça dEle. Portanto, o segundo ponto, amados, de vários pontos aqui, mas segundo ponto de ser filho de Deus, de ser filha de Deus, amados, é você ter entendimento da missão de Deus, de falar do amor dEle. Portanto, nós não estaremos enclausurados com medo, recuados, passivos, mas nós, como igreja do Senhor, devemos com autoridade, com unção pelo Espírito Santo de Deus, falar desta verdade, amados. Responsabilidade. Devemos ter esta responsabilidade, amados. Terceiro ponto aqui, amados,
atributos. Então, um filho, uma filha, ele carrega o quê? Características. Então, quando eu olho a Lorena, eu fiquei, que bênção, eu vi ela correndo para a escolinha, eu falei, que bênção, né? Já tem ido, glória a Deus, correndo, alegre, louvado seja Deus. Mas eu olho para a Lorena, a gente vê características do Jefferson, da Janice, muito, né? Bastante do Jefferson. Né? Assim como a Laurinha, todo mundo, 99%, para ser generoso aqui, fala que as características é do pai. Estou brincando, mas é da Elis. Mas atributos, características, amados, vêm do pai, vêm da mãe, características, atributos, amados. E eu quero passar aqui brevemente algumas características, alguns atributos dos filhos de Deus. Se você conhece a Deus, você reconhece a Deus. Não de forma distante, não de forma longínqua, mas sabendo quem Ele é, o que Ele fez na cruz por mim e o que Ele é para mim. Como a pastora Angela falou aqui no início, acho que foi ela que falou aqui, sobre verdadeiramente o meu melhor amigo. Ele é o meu melhor amigo. Ele é o meu melhor amigo. Em momentos outrora que estiverem difíceis, no deserto, Ele está comigo a todo tempo. Não temas, não tenha medo, Ele está contigo. E se você reconhece e tem entendimento dele, do que ele é, que não é algo distante, mas é algo relacional. Um pai se relaciona com o filho. Um pai, ele tem intimidade com o filho. Um pai, ele vai envisionar, ele vai encorajar, ele vai direcionar o filho para uma missão. A missão do reino de Deus, a missão do Senhor. Se você tem esse entendimento, amados, atributos aqui, Mateus, eu quero te convidar, abra lá comigo, Mateus, não precisa pôr na mídia, por gentileza, para você, abra a tua Bíblia ou vá no celular, por gentileza. Se você não tiver com a Bíblia, alguém puder compartilhar, por gentileza. Bem-aventurados limpos de coração, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Há tantos atributos, há tantas características, há tantas evidências, amados, tantas, eu gosto muito dessa, bem-aventurados pacificadores, num mundo hostil, num mundo que celebra a carne, a morte, a ganância, num mundo legalista, num mundo que olha tanto razão ou relativismo. O Senhor Jesus falando com Nicodemos e fala conosco, amados, sobre o reino de Deus, como nascer de novo, Isaías 33, ouça, fala assim: pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei e Ele nos salvará. Esse é o reino de Deus. Você pode estar nas trincheiras, você pode talvez estar na linha de frente, mas nós pertencemos ao reino de Deus e o fogo do Senhor está nos forjando, nos lapidando para a glória e louvor do Senhor. Davi fala em 1 Crônicas 29, é um clássico. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino e tu estás acima de tudo. Verso 11, o reino do Senhor é eterno. O reino dele não dá para ter golpe. O reino dele não dá para ter alguém assim, um vice. E vamos dar um golpe de Estado, vamos puxar a perna, vamos fazer aqui um motim, vamos fazer aqui fugiu a palavra aqui, um manifesto, vamos fazer alguma coisa aqui para dar um golpe. Não, amados, o reino de Deus é eterno, Ele está no controle de tudo, Ele jamais perdeu o controle, a eternidade passada, a eternidade futura, amados, Ele está no controle de tudo, e o maior manifesto diante desse caos, diante desse mundo caído, deste reino caindo, o maior manifesto do Senhor não foi a indiferença, pelo contrário, Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz e salvar e resgatar todos aqueles que olham para Jesus e falam, verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Que entre o Rei da Glória, quem é o Rei da Glória? É o Senhor que criou os céus e a terra. Salmos 24, que entre o Rei da Glória, o Senhor, Ele será Rei por toda a terra, amados. Zacarias, capítulo 14, verso 9. O Senhor será Rei de toda a terra, e naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome, o nome santo do Senhor. As bênçãos de ser filho de Deus, a herança que não é
não é o prédio, amados. Nós somos a igreja do Senhor, pertencemos a uma família de séculos e séculos, como filhos da promessa, enxertados na bênção do Senhor, na promessa do Senhor, mas a herança não é esse prédio, não é essa propriedade, não são essas colunas. O que faz a igreja do Senhor não são essas colunas e vigas, mas são as nossas mãos dadas, com os nossos joelhos prostrados, clamando, intercedendo, amando e servindo. Essa é a igreja do Senhor, amados. Não são as colunas, não são as vigas, não são as propriedades, não são os terrenos. Não é que para alguns ali não é o Vaticano, não é a sede da igreja A, a igreja B, não é Kansas, não é a Aparecida do Norte, mas a igreja, o reino de Deus, na lógica humana não é nada disso. E para compreender isso é muito difícil, amados, porque é somente aquele que nasce do Espírito. E Nicodemos ali estava, Luan, tentando, o quebra-cabeça dele, ele estava saindo fumaça ali. Estava saindo fumaça ali para tentar compreender, nascer de novo. Acho que há muitas respostas, tudo vindo da parte do Senhor, mas eu gosto. João 14, 21. Eu já estou terminando aqui, eu quero te convidar. Abra lá comigo, João 14, verso 21. As bênçãos de ser filho de Deus, herança, missão, os atributos, as manifestações do reino de Deus que se manifesta como filho e filha, limpo de coração, pacificador, promove a justiça, a graça, anda em verdade. O que é nascer do Espírito? João 14, verso 21 fala, o próprio Senhor Jesus, ele responde: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. É uma vida que vale a pena, amados. O reino de Deus é segui-lo, e é uma vida que vale a pena. Aquele que ouve a palavra do Senhor e os guarda, aquele que ouve, mas como um filho, não de forma legalista, não de forma religiosa, não como aquela passagem do filho pródigo, que o filho mais velho teve um nó na cabeça também, né, pastora Viviane? Ele teve um nó ali, ele não entendeu, mas como assim o meu pai, ele faz essa festa, esse banquete para o meu filho caçula, para o meu irmão caçula, que bagunçou, que virou à noite, que virou folião, que foi nos bloquinhos, como assim? Eu não consigo compreender, porque ele também, como Nicodemos, ele estava olhando de forma muito racional e não compreendeu. Mas aquele que é filho de Deus, amados, ele permite a graça, a misericórdia, o socorro de Deus, e ele vai ouvir a palavra de Deus, ele vai obedecer a palavra de Deus, mas com alegria. Pastora Cássio sempre fala isso, com alegria, com amor, com generosidade, e na mesa do Senhor sempre há espaço para mais um, sempre há espaço para mais um, para mais um filho, mais uma filha, sempre há espaço para mais um. Isso é uma vida que vale a pena.